Bom dia, pessoal. Vamos dar início à nossa aula de máquinas de fluxo agora. E hoje, lembrando que hoje é o nosso foco é na sessão 3.3, tá? A última sessão da terceira unidade. Então, nessa sessão, o que foi visto, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Só um instantinho. Aqui, sistemas de fluidos, né? O tema dessa sessão nossa foi esse, ou seja, nós juntamos a bomba com a instalação da bomba, né? E verificamos que existem curvas diferentes para uma e para outra, né? Então, eu espero que vocês tenham entendido tudo que vocês viram aqui. Então, veja que aqui ele cita, o autor cita aqui, como é que se faz para controlar um sistema de fluidos, né? Então, nós podemos mudar a curva característica da instalação por meio de algumas atitudes aqui que nós temos. E podemos mudar a curva característica da bomba por meio de outras circunstâncias aqui também. O autor faz uma verificação dessas, todas essas formas possíveis de alteração do nosso sistema. Então, ele fala aqui, por exemplo, ele começa utilizando a válvula de descarga, né? Quando ele muda a vazão pela válvula de descarga. Outra forma de fazer isso é colocando uma linha de recirculação e, eventualmente, abrindo a recirculação para essa válvula, né? Depois nós temos também uma forma de controlar, que é através da rotação da bomba, você aumenta ou diminui a rotação da bomba, o que vai aumentar ou diminuir a vazão e, portanto, mudar a curva da instalação. Então, aqui nós temos o resultado, né? Também é possível mudar o diâmetro do rotor. Então, o autor mostra aqui as consequências disso. Aí nós temos uma possibilidade de associação de bombas, que sempre é algo interessante. Quando você tem várias bombas numa associação, a maior vantagem disso é o fato de que, se uma delas deixa de funcionar, o sistema continua funcionando, né? Enquanto que, se você só tiver uma bomba, se ela pifa, para de funcionar o nosso sistema, né? No começo da unidade, ou melhor, no começo da sessão, o autor coloca um problema, né? E aqui no Sem Medo de Errar, ele resolve esse problema. Eu espero que vocês tenham lido esse problema e tenham entendido bem a solução dele. Ele tem uma solução que não é que seja tão complexa, mas é trabalhosa, né? É o que nós vemos aqui. Então, o autor mostra todos os passos direitinho. E, em seguida, ele vem para aquele avançando na prática, que é um problema, mais um problema que é exposto para você. E esse daqui, particularmente, tem a solução, né? A resolução está aqui embaixo. Então, minha sugestão para vocês sempre foi o seguinte: leiam essa situação problema e tentem resolvê-la com tudo aquilo que vocês viram na sessão até agora. Certamente é possível, porque ele utiliza aquilo que foi dado ao longo da sessão aqui, né? E depois de resolvido, vocês vêm aqui e comparam com a solução que o autor deu. Tá certo? Está aqui a solução. E você pode, através disso, comparar o seu resultado com o que o autor fez, verificar se o seu está correto. E, quem sabe, você achou uma alternativa que seja melhor do que a que o autor propôs. Porque, felizmente, como eu já citei para vocês em outras ocasiões,
Os problemas de engenharia não têm uma solução única, né? Existem várias soluções possíveis para o mesmo problema, felizmente. Então, o autor está mostrando uma solução possível para aquele problema. Vocês, eventualmente, podem descobrir uma outra solução. E aí vão poder comparar e verificar se a sua solução é melhor ou pior que a que foi proposta pelo autor, né? De qualquer forma, sendo outra solução, tem que ser considerada, não é isso? Bem, depois do avançando na prática, aí vem aquelas questões do faça valer a pena. Então, sobre essas questões, nós vamos começar a resolvê-las agora. Vamos lá. Então, vamos começar com a primeira questão. Sobre os sistemas de fluidos, são feitas as seguintes afirmações. Então, olha só, nós temos aqui 5 afirmações e nós vamos ter que ver quais delas são verdadeiras e quais não são. E vamos tentar explicar para aquelas que não são verdadeiras o motivo de as tornarem falsas, tá? Então, vamos lá para a primeira afirmação. O ponto de operação de um sistema de fluido é definido pela intersecção da curva característica da bomba e da curva da instalação. Será que é isso mesmo, gente? Vamos dar uma olhadinha no texto do nosso... Vejam aqui que interessante. Aqui nós temos um gráfico, né? Então, eu vou ler esse pedaço aqui que eu acho que é bastante interessante, que fala sobre ponto de operação de sistemas de fluidos. Nos sistemas de fluidos, a bomba fornece energia e a instalação consome essa energia. Temos que ambos os sistemas são dinâmicos, pois o fornecimento e o consumo de energia variam em função da vazão de fluido. O ponto de operação de um sistema de fluido é obtido pela superposição das curvas características da bomba e da instalação, conforme mostra essa figura aqui, ó. Tá? Então, notem aqui, nós temos a instalação da bomba aqui, aliás, da instalação aqui, da bomba aqui, e no terceiro gráfico nós temos um ponto aqui, que é o QOP, que é a vazão de operação, né? Então diz aqui, ó, o ponto de intersecção dessas curvas caracteriza a condição em que as vazões e as alturas de elevação do sistema e da bomba são simultaneamente iguais. Assim, para a vazão de operação, a bomba fornece exatamente a altura de elevação requerida pela instalação. E mais uma observação aqui no assimile, né? Ele diz o seguinte: os sistemas de fluidos são definidos como sendo a combinação de uma máquina de fluxo e uma instalação de bombeamento. Os sistemas de fluido apresentam o ponto de operação obtido pela intersecção entre as curvas características da instalação e da bomba. Então, aqui no assimile está exatamente a resposta do que nós vimos aqui, né? Então, voltando aqui, ó, o ponto de operação de um sistema de fluido é definido pela intersecção da curva característica da bomba e da curva da instalação. Então, a primeira é verdadeira, tá bom? Se alguém tiver qualquer dúvida, é só perguntar, não há nenhum problema. Como sempre, né? Perguntem. Vamos para a segunda afirmação. O ponto de operação de um sistema pode ser modificado apenas pela alteração da curva característica da bomba. Tá certo? Então vamos ver se isso é verdade. No texto aqui, controle de sistemas de fluidos. Durante o funcionamento dos sistemas de fluidos, são comuns as situações em que é necessário ajustar o ponto de operação. Esse ajuste pode ser realizado alterando as curvas características da instalação, a curva da bomba ou ambas. Tá? Então, ele diz aqui, ó, a curva característica da instalação pode ser alterada, por exemplo, e ele cita várias formas. E diz aqui que a curva característica da bomba pode ser alterada por outras formas aqui, tá certo?
Então, voltando para a nossa questão, ele diz aqui, ó, pode ser modificado apenas pela alteração da curva característica da bomba. Não, nós vimos lá que isso funciona, mas você pode também alterar a curva da instalação. Então, a segunda afirmação é falsa. Então, a primeira é verdadeira, a segunda falsa. Vamos analisar a terceira agora. O ponto de operação do sistema pode ser modificado por meio do fechamento da válvula de descarga, que altera a curva característica da bomba. Olha aqui, ó. Controle do sistema pela atuação da válvula de descarga. Vamos dar uma lida nisso daqui, rapidamente. O método mais usual de alterar a curva característica da instalação é ajustar a abertura na válvula de descarga. O fechamento da válvula de descarga aumenta a perda de carga localizada, fazendo com que a curva característica se desloque para a esquerda, conforme mostrado na figura 3.29, tá? Aqui, ó. Consequentemente, o ponto de operação do sistema também é deslocado para a esquerda. Olha só, o ponto de operação do sistema é deslocado para a esquerda, fazendo com que a vazão do sistema diminua, tá certo? Então, o que nós notamos é o seguinte, você altera a curva característica do sistema e não da bomba, tá certo? A curva característica da bomba é a mesma, você só vai mudar o ponto de operação dela, tá? E aí continua aqui dizendo, olha, embora esse método de controle de sistema seja bastante utilizado devido à sua efetividade e baixo custo, o fechamento da válvula insere um aumento de perda de carga que implica em um aumento da dissipação de energia. Assim, a instalação pode se tornar energeticamente ineficiente e não econômica. Na aplicação de bombas dinâmicas, tais como as centrífugas, as válvulas de controle de vazão são instaladas na tubulação de descarga e, embora possuam o mesmo efeito de controle se instaladas na tubulação de sucção, esta prática não é recomendada, pois pode induzir a ocorrência do fenômeno de cavitação devido à redução na pressão de sucção. Então, voltando lá. A terceira não é verdadeira, né? Porque não há uma mudança na curva característica da bomba, e sim na curva característica da instalação. Vamos ver a quarta agora. Se alguém tiver qualquer dúvida, é só perguntar, viu, gente? Vamos ver a quarta. A vazão de operação pode ser aumentada a partir da utilização de associações de bombas. Associações de bombas. Vamos ver aqui. Aqui ele fala de associações de bombas, tá certo? Vamos dar uma lida nisso que eu acho que é importante. Conforme estudamos nas sessões anteriores, as bombas podem ser associadas em série ou paralelo de acordo com as demandas de operação. As associações em série são utilizadas em aplicações que exijam grandes alturas de elevação. Nesse tipo de arranjo, a vazão que passa por cada bomba de associação é a mesma, enquanto as alturas de elevação são somadas. O controle do sistema é realizado adicionando bombas na associação ou rotores, no caso de utilização de bombas de múltiplos estágios. A figura abaixo aqui ilustra as curvas de operação de associações em séries de bombas centrífugas. A curva característica do sistema é independente do número de bombas de associação. Para a ilustração ilustrada na figura, nossa senhora. Para a figura, a altura de elevação estática da instalação é maior do que a altura máxima, do que a elevação máxima fornecida por uma bomba. Portanto, as curvas características não se interceptam e, por consequência, não há vazão no sistema. Quando um segundo equipamento é adicionado na associação, a altura de elevação do arranjo de bombas é suficiente para exceder a altura de elevação estática da instalação, definindo um ponto de operação com vazão não nula. Notem que a primeira que foi colocada aqui, ó, ela não tem altura para suprir o que o sistema necessita. Então não funcionaria só com uma bomba. Quando se coloca a segunda bomba, né, que no caso aqui é igual à primeira, aí sim a soma das duas bombas dá uma altura que é suficiente aqui, né?
Finalmente, a combinação de mais bombas ou estágios na associação faz com que o ponto de operação se desloque continuamente para a direita na curva, aumentando a altura de elevação e vazão do sistema. Então, você vai andando para cá, ó, tá certo? É aqui que você vem. Então, mais uma vantagem disso é o seguinte: se uma dessas bombas tiver algum problema, tiver que ir separada, isso não vai fazer com que o sistema pare de funcionar, tá? Ele estava nesse ponto, ele vem para cá, por exemplo, tá bom? Essa é uma grande vantagem. Já as associações de bombas em paralelo são utilizadas em aplicações que exigem elevadas vazões. Nesse tipo de arranjo, a vazão total da associação é igual à soma das vazões individuais de cada bomba. Além de flexibilizar a operação do sistema, a utilização das associações em paralelo permite redundância em caso de falha de uma das bombas, foi o que eu acabei de dizer, né? A figura 3.35 ilustra as curvas de operação de associações em paralelo de bombas centrífugas idênticas. A adição de bombas na associação faz com que o ponto de operação se desloque para a direita no gráfico, aumentando a altura de elevação e principalmente a vazão do sistema. Tá? Vamos voltar lá então, vamos ver aqui, ó, 4. A vazão de operação pode ser aumentada a partir da utilização de associações de bombas. Sim, é verdade. Mas no caso tem que ser bombas em paralelo. Não está dito, né? A afirmação está correta, mas é bom que fique claro que isso aqui é verdadeiro para bombas associadas em paralelo. Em série a vazão não aumenta. Tudo bem, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá tudo certo? Vamos ver a quinta afirmação. O ponto de operação do sistema pode ser modificado pelo ajuste da rotação da bomba. Será que pode? Vamos dar uma olhadinha lá no nosso texto. Controle do sistema pela modificação da rotação da bomba. Bom, vamos dar uma lida no que está escrito aqui que eu acho importante. Este método de controle de sistemas exige a utilização de variadores de frequência, possibilitando o ajuste da rotação da bomba. Desta forma, o controle do ponto de operação ocorre pela modificação da curva característica da bomba. Tá? Utilizando as leis de similaridade estudadas, é possível estimar com boa precisão qual será a curva característica da bomba em função da rotação. Assim, sabendo-se qual o ponto de operação desejado, é possível calcular qual a rotação da bomba necessária para que a condição de trabalho seja obtida. A figura 3.32 ilustra a modificação do ponto de operação do sistema em função da alteração da rotação da bomba. Conforme a rotação diminui, a elevação e a vazão máximas da bomba diminuem, deslocando a curva característica para a esquerda do gráfico. Como a modificação de rotação não altera a curva característica da instalação, os pontos de operação também se deslocam para a esquerda, reduzindo a vazão de operação. Comparando com os outros métodos de controle de vazão, o controle por meio de ajuste da rotação é o mais eficiente, pois não há dissipação de energia em válvulas ou linhas de recirculação. Com o desenvolvimento dos variadores de frequência e com a consequente redução do custo, o método de controle de vazão por ajuste de velocidade vem se tornando cada vez mais usual. Tá bem? Olha aqui, nós mudamos a rotação, né? Vamos diminuindo a rotação aqui de W1, de ômega 1 para ômega 2, depois para ômega 3. Então, nosso ponto de operação da bomba vai se alterando, vai vindo para cá, tá bom? Voltando para lá, então. Então, essa quinta aqui é verdadeira. Então, resumindo, nós temos a primeira verdadeira, a quarta e a quinta, tá? Sendo que a segunda e a terceira são falsas. Primeira, quarta e quinta, tá aqui, ó. Então, é a alternativa D. Tudo bem, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Carlos, Joilson? Pode falar. Não, professor, beleza. Ah, ótimo, é isso. Até entendi. Tem uma questão também, tem uma questão que eu queria falar com o senhor, em questão da avançando na prática, se o senhor depois poderia explicar aí para mim, porque teve algumas coisas que eu não entendi não lá no avançando na prática.
dessa seção, né? Sim, isso. Tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos acabar de corrigir essas 3 questões, daí eu volto para lá, então, tá bom? Beleza. Vamos lá, então, vamos lá para a segunda questão agora. Uma bomba centrífuga é utilizada para transportar água entre 2 reservatórios abertos com cotas de superfície iguais, conectados por uma tubulação horizontal. A curva de carga dessa instalação pode ser representada por H igual a 0,01 Q ao quadrado. Nessa instalação é utilizada uma bomba centrífuga cuja curva característica é H igual a 50 menos 0,01 Q ao quadrado. Quando a bomba é ligada, a vazão de operação do sistema em metros cúbicos por hora é de... Lembrando que eu não li, mas está escrito ali, né? Que a altura é dada em metros, a vazão em metros cúbicos por hora, tá? Então ele quer a vazão realmente em metros cúbicos por hora também. Bom, não é algo imediato que você olha e diz, ah, é o 50 que está aqui. Não, não é isso, né? Então você tem que fazer o casamento da instalação com a bomba. Eu fiz aqui um cálculozinho, como eu costumo fazer nessas questões. Eu vou abri-lo aqui para mostrar para vocês, então. Aqui, gente, a primeira coisa é anotar o que você tem, né? Então eu coloquei a instalação da bomba, coloquei aqui, H, chama de HI, né? Da instalação, H da instalação, H da bomba, HB, está aqui. No ponto de operação existe a intersecção das curvas, ou seja, no ponto de operação nós vamos ter HI igual a HB. Ou seja, nós vamos ter 0,01 QOP ao quadrado, onde QOP é a vazão de operação, tá? QOP é a vazão de operação, como está escrito aqui, ó. Então, 0,01 QOP ao quadrado é igual a 50 menos 0,01 QOP ao quadrado. Então, passando a parcela da direita de QOP para a esquerda, juntando os termos iguais, nós vamos ter 0,02 QOP ao quadrado é igual a 50, ou seja, QOP é igual a raiz quadrada de 50 sobre 0,02. Fazendo essa continha, o autor já deve ter escolhido os números para ficar bonitinho mesmo, né? QOP deu 50 metros cúbicos por hora, tá certo? Então, agora nós temos o nosso resultado aqui, que é a letra, voltando lá, né? Vamos voltar lá. Que é a letra E, tá certo? Mas o 50 daqui não é por causa do 50 daqui, que fique bem claro isso, gente, tá? É porque você fez essas contas lá e chegou àquele resultado. Vamos ver a terceira questão. O ponto de operação de um sistema de bombeamento é definido pela intersecção da curva de carga da instalação e da curva característica da bomba. Durante o funcionamento dos sistemas de fluido, são comuns as situações em que é necessário ajustar o ponto de operação. Esse ajuste pode ser realizado alterando as curvas características da instalação, da bomba ou de ambas. Em relação ao controle de sistemas de fluidos que operam com bombas centrífugas, é correto afirmar que... Então, veja, aquilo que eu estava lendo com vocês lá, nós vamos aplicar aqui. Então, supostamente, somente há uma alternativa correta aqui e 4 erradas. Então, vamos descobrir. Vamos ler cada uma delas e vamos ver o que acontece. Oi, pode falar. Eu estou com uma dúvida ainda na questão 2 ali. Será que o senhor poderia tirar ali? Claro, vamos lá. Qual é o problema? Lá na resolução que o senhor fez lá, eu não entendi aquele 0,02 lá. Será que o senhor poderia explicar? Posso, claro, olha aqui. Nós temos aqui a curva H da instalação, que é 0,01 Q ao quadrado, e a altura de elevação da bomba, que é 50 menos 0,01 Q ao quadrado. Tudo bem? Isso aí é dado do problema. Sim, então, quando você põe uma bomba para funcionar numa instalação, o sistema vai funcionar na intersecção das duas curvas.
Se a intersecção das duas curvas, quer dizer que o H de operação é o mesmo para as duas equações. Então, é isso que eu fiz aqui, ó. Eu coloquei HI igual a HB, tá? Então, como eu fiz HI igual a HB, eu coloquei a primeira equação aqui, ó, essa daqui, trouxe para cá, ó, e peguei a segunda, que é o HB, e trouxe para cá, ó. Igualei as duas, tá vendo? Então, 0,01 QOP ao quadrado, e chamei de essa vazão desse ponto de intersecção, eu chamei de vazão de operação, ou seja, QOP, índice OP. Então, 0,01 QOP ao quadrado, que é a primeira equação, é igual a 50 menos 0,01 QOP ao quadrado, que é a segunda equação, tá? Aí eu peguei essa parcela aqui, ó, menos 0,01 QOP ao quadrado e passei para o lado de lá do igual. Como ele é menos aqui, ele passa como mais para lá. Então eu vou ter o 0,01 inicial mais o 0,01 que foi para lá agora. Então eu fico com 0,02 QOP ao quadrado é igual a 50, só ficou 50 do lado direito. Passo 0,02 para baixo dividindo e extrai a raiz quadrada. Porque aqui QOP é igual a raiz quadrada de 50 sobre 0,02. Se você fizer essa conta, você vai ver que isso aqui vai dar 2.500 dentro da raiz, né? E a raiz quadrada de 2.500 é 50. Tudo bem, Joilson? Entendi. Entendi. A minha dúvida só foi essa minha. Ah, tá bom. É bom que você pergunte, é isso mesmo, gostei de ver. Pode perguntar. Então, voltando aqui, na terceira questão, em relação ao controle de sistemas de fluido que operam com bombas centrífugas, é correto afirmar o quê? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Em relação ao controle de sistemas de fluidos que operam com bombas, é correto afirmar o quê? Primeiro, o controle da vazão pode ser realizado por meio do fechamento da válvula. Neste método de controle, é recomendado que a válvula seja instalada na tubulação de recalque, pois sua utilização na tubulação de sucção aumenta o risco de ocorrência do fenômeno de cavitação. Eu até li isso agora há pouquinho, né? Mas vamos de novo lá para ver isso, tá? Tá aqui, ó. Ele diz aqui, o método mais usual de alterar a curva de característica é ajustar a abertura da válvula de descarga. Tá certo? E aí ele faz uma observação aqui embaixo, olha. Na aplicação de bombas dinâmicas, tais como as centrífugas, as válvulas de controle de vazão são instaladas na tubulação de descarga. E embora possuam o mesmo efeito de controle se instaladas na tubulação de sucção, essa prática não é recomendada, pois pode induzir a ocorrência do fenômeno de cavitação devido à redução na pressão de sucção. Então, é exatamente o que está escrito aqui, tá? Olha aqui, ó. Nesse método de controle, é recomendado que a válvula seja instalada na tubulação de recalque, pois sua utilização na tubulação de sucção aumenta o risco de ocorrência do fenômeno de cavitação. Então, essa alternativa está correta, gente, tá? A alternativa A está correta. Vamos ver as outras. Será que há alguma outra que possa estar correta também, por erro do autor? Vamos ver a segunda. O controle da vazão, utilizando a redução do diâmetro do rotor, apresenta boa viabilidade, pois não altera a eficiência máxima da bomba. Vamos ver se é isso mesmo? Ó. Nesse método de controle de sistema, é necessário alterar o diâmetro do rotor. É usual os fabricantes de bombas fornecerem diferentes opções de diâmetro de rotor, mantendo-se o mesmo corpo da bomba. Além das opções disponíveis pelo fabricante, é possível alterar o diâmetro do rotor através do processo de corte utilizando a usinagem. Na prática, essas reduções são recomendadas para bombas centrífugas radiais, pois em bombas de fluxo misto e principalmente nas axiais,
A alteração do diâmetro do rotor pode alterar significativamente o projeto original devido às variações nos ângulos das pás. A figura tal ilustra as curvas de operação para 3 diâmetros, está aqui, ó. Conforme o diâmetro do motor diminui, o ponto de operação é deslocado para a esquerda do gráfico, diminuindo a vazão do sistema. Nesta figura é possível observar também que a redução do diâmetro do rotor diminui a eficiência de operação da bomba. Olha aqui, né? A potência mecânica consumida no acionamento do equipamento segue a mesma tendência e diminui em função da redução do diâmetro do rotor. Portanto, embora a potência consumida diminua, a eficiência também diminui, indicando que o procedimento de redução de diâmetro, mantendo-se a mesma carcaça, aumenta as perdas de energia do equipamento. A perda de carga aumenta, né, gente? Então, vamos ver lá. Então, ó, não altera a eficiência máxima da bomba. É mentira. Realmente ele altera, ele diminui no caso, tá? Então a B não é verdadeira. Vamos ver a C. O controle da vazão pode ser realizado por meio de linha de recirculação. Nesse método de controle, quando a válvula da linha de recirculação é aberta, a vazão útil do sistema aumenta. Recirculação, vamos dar uma olhadinha lá, hein? Nesse tipo de controle, o ponto de operação é ajustado por meio de uma linha de recirculação, ou seja, em inglês, bypass, conforme mostrado na figura 330. Olha o que nós temos aqui, ó. Então, a bomba puxa a água daqui e joga lá para cima, tá certo? Se você precisar, você abre aqui um pouquinho e uma parte da vazão vem para cá e volta para o tanque. É assim que ele funciona. Uma linha de recirculação é instalada na tubulação de descarga da bomba, fazendo com que parte do fluido bombeado retorne ao reservatório e o restante do fluido escoe para o sistema como vazão útil. Para essa configuração de instalação, a linha de recirculação é paralela à linha de recalque principal. Consequentemente, a pressão no ponto de derivação da tubulação é igual tanto para a linha de recirculação quanto para a linha de recalque principal. Quando a linha de bypass está fechada, a operação do sistema é definida pelo ponto 1 e não há vazão de recirculação. Aqui, ó, ponto 1. Onde é que eu estava? Aqui. Já quando a válvula de bypass é aberta, as linhas de recirculação e de recalque assumem a configuração em paralelo. Percebemos que a perda de carga diminui, porque o fluido encontra uma resistência menor ao escoamento e, consequentemente, a vazão total do sistema aumenta. Ponto de operação 2. Aqui, ó. Ele vem para cá. A vazão total é definida como sendo a soma das vazões de recirculação do bypass e a útil, né, conforme representado pelas áreas sombreadas em vermelho e azul, na figura 331, respectivamente. Embora a vazão total aumente, a vazão útil, que efetivamente escoa para o sistema, diminui. O método de controle de sistemas por linha de recirculação é usual em instalações em que a carga do sistema é predominantemente devido à altura de elevação estática. Está aqui, tá certo? Então aqui a vazão útil, ela diminui, porque ela estaria aqui, ó, tá certo? Aqui, ó. Então ela deveria estar nesse ponto aqui. Então voltando lá para a nossa questão, ó, a vazão útil do sistema diminui e não aumenta, tá certo? Então o que está escrito aqui é errado por causa disso. Se houvesse a palavra diminui aqui, estaria correta, mas ela está escrito aumenta. Então a C está errada. Vamos ver a D agora. A vazão de operação de uma bomba centrífuga pode ser controlada apenas pela modificação da curva característica da instalação. Bom, essa aqui nós já vimos, né? Que realmente não, você pode mudar a curva característica da instalação ou a curva característica da bomba, né? Só voltando lá no nosso... Onde está escrito aqui, ó, você pode mudar tudo isso daqui, né? Então, realmente, está errado aquilo que está escrito lá, né?
E a alternativa E, vamos ver. Dentre os possíveis métodos de controle de vazão, o ajuste por variação da rotação da bomba é o menos indicado devido à sua ineficiência energética. Opa, será que é isso mesmo? Pelo controle de rotação da bomba. Como eu já li, eu não vou... Ó, comparando com os outros métodos de controle de vazão, o controle por meio do ajuste de rotação é o mais eficiente, pois não há dissipação de energia em válvulas ou linhas de recirculação. Então, ele é o mais eficiente, não o menos. Vamos dar uma olhadinha aqui, tá? É o menos indicado devido à sua ineficiência energética. Não, ao contrário. Ele é o que tem a maior eficiência energética, tá bom? Então, a nossa alternativa correta é a alternativa A nessa questão. Tudo bem? Sobre essas três questões, alguém tem alguma pergunta? Joilson, tem alguma pergunta? Não? Não, pessoal, tá ok aí. Tá bom. Então, vamos Eu lá, entendi pessoal. até. Beleza. Eu vou voltar lá. Está de acordo com o que o senhor fez. Pode continuar. Então, aqui eu já terminei. Voltando ali para... Você disse que avançando na prática tem algum problema, né? Como é que é? Qual é a sua dúvida? É porque eu tô com uma dúvida aí. Eu tentei fazer, tipo, fazendo para entender, mas infelizmente teve algumas coisas que eu não entendi. Vamos ler o problema aqui. O problema foi nesse 1,2 e 0,8. Eu não sei como... Tipo, essa parte, lá no... Na resolução aí embaixo, professor. Aí na resolução abaixo aí. Vamos ler o problema antes. Você é um profissional responsável pela manutenção das máquinas de fluxo de uma usina de biocombustíveis. A planta de processo da usina é equipada com diversas bombas centrífugas, sendo que uma delas é utilizada para a alimentação de água da caldeira. Devido às oscilações de demanda de água do processo, é necessário um método de controle da vazão do sistema. Considerando um fator de atrito constante, a curva de carga da instalação de fornecimento de água pode ser representada com boa precisão por... Está aqui a equação. Para a rotação nominal de 1750 RPM, a bomba centrífuga utilizada no sistema apresenta a seguinte curva característica. Tem aqui a equação dela. Com o objetivo de analisar o controle de vazão por ajuste de rotação, determine qual o intervalo de vazão de operação para a variação de mais ou menos 20% da rotação nominal da bomba. Represente graficamente sua análise. Então, ele quer que a rotação da bomba, que originalmente é 1750, possa oscilar 20% para cima e 20% para baixo, tá? 20% disso vai dar quanto? Vai dar 350, não é isso? Então, 350 para cima e 350 para baixo. Vai para 2.100 até 1.400. Então, vamos lá. O que ele faz aqui? Olha só. Ele coloca a equação que mostra a curva em função da rotação, né? Quer dizer, vai chegar lá. Nós temos a ômega 1, H0, etc., né? Então, aqui nós temos o H2, que é o da... que é o que se chega fazendo as contas aqui, né? Então, para o aumento de 20% da rotação, a curva muda dessa forma aqui, ó. Ela fica desse jeito. Tá? Então, você aumentou em 20% a rotação aqui. E aqui você reduziu em 20%, ou seja, é 1 menos 0,2, que dá o 0,8. Tá bom? Aqui é 20% a mais, aqui é 20% a menos. Percebeu isso, Joilson? Se eu poderia falar novamente aí, porque estava cortando aqui a... Tá, sem dúvida. Olha só. Ele coloca aqui, ó, pelas leis de similaridade, tá? Você tem essa equação aqui que é apresentada, tá certo? Então, H2 é isso daqui, né? Então, note que nós temos o seguinte, ó. Ele tem esses dados aqui, que são dados do problema, né? Então,
A sua equação fica sendo essa daqui, levando em conta a rotação da bomba. Então, você vai aumentar a rotação em 20%. O que significa? Você vai pegar a rotação e multiplicá-la por 1,2, tá? É o que ele fez aqui, ó. Então, ele pegou 1.750, que é a rotação da bomba, e a multiplicou por 1,2. Então, ela está aqui, com isso ele está fazendo a rotação ficar 20% maior, tá? E você chega a essa equação aqui. E no outro caso, você vai reduzir em 20% a rotação, ou seja, você vai pegar a rotação e tirar 20% dela, ou seja, ela vai ficar com 80% do que era originalmente. Então é o que ele está fazendo, 0,8 vezes a rotação original, que é 1.750. Tudo bem? Entendeu isso, Joilson? Entendi, professor. A minha dúvida só foi essa mesmo, porque eu queria chegar nesse ponto de 1,2 a 0,8, mas não tinha entendimento em questão disso. Agora você Mas agora que o entendeu? senhor explicou, entendi. Ótimo, ótimo. Que mais? Mais alguma coisa, Joilson? Alguma dúvida a mais? Não, Pode perguntar. não, Só isso? só foi isso mesmo. Só Tá, foi isso mesmo. tá bom. Então vamos dar um passeiozinho aqui na sessão. Bom, nós estamos entrando na unidade 4 agora, tá? E olha que interessante, ele fala, a primeira sessão, justamente é o que nós vamos ver agora, fala sobre a seleção de bombas, que é o que vocês estão fazendo no trabalho de vocês. Só lembrando que faltam 2 semanas para vocês me entregarem o trabalho, né? Então, olha só, aqui nessa sessão, seleção e aplicação de bombas centrífugas. É exatamente o trabalho que vocês estão fazendo, tá? Então o autor aqui explica, ele dá uma situação aqui, uma situação problema, ele coloca aqui, né? Como ele sempre faz no início de uma sessão, no diálogo aberto. Então ele coloca a situação aqui e lá no final ele vai resolver isso daqui, né? Então no não pode faltar, ele vai explicar tudo, né? Como é que funciona, né? E aqui ele fala que um critério para você selecionar a instalação, aqui, ó, é o custo da instalação, tá? E outro critério é a eficiência de operação do sistema. São os principais critérios que você tem, tá bom? Então aqui ele explica como é que é, ele vai resolver aqui pelo custo, como é que funciona. Então você tem todos os parâmetros aqui, ó, tá certo? Então eu acho que se você ler isso daqui, você vai ver que vai ajudar muito no projetinho de vocês aí. Então aqui ele chega a uma situação ótima aqui, né? Então ele chama aqui de fórmula de Bresse. Tem uma constante K que ele usa aqui, ó, né? Que é esse K aqui, ó. Aliás, aqui, perdão. É essa mesma aqui, né? Só que aqui está em maiúsculo, aqui está em minúsculo. É um erro de grafia, né? Então ele diz que ela depende de algumas grandezas ali que são custos, né? E aqui ele mostra qual é o diâmetro ótimo. Né? Aqui tem um diâmetro ótimo que você vai encontrar aqui, ó. E outra forma é utilizar essa equação aqui também, tá bom? E aqui ele dá alguns exemplos, né? Aqui, ó, seleção. E qual é a seleção da bomba centrífuga? Então você vem aqui, calcula a curva da bomba e aí você vai procurar nos fabricantes, tá certo? Qual a bomba que serve para o que você quer. Então, o processo de seleção consiste em, olha a sequência aqui, ó. Então, primeiro você escolhe uma família de bombas. Depois da família, você escolhe um modelo, tá certo? Aqui tem, ó, um diagrama característico das bombas, o diagrama de tijolos, como ele chama, né? Então, aqui você vai escolher qual é a bomba que você quer em função do da sua vazão e da altura. Você vê o ponto de cruzamento daqui da sua curva e onde é que ele está. Olha aí, você vê aqui e localiza, tá? Então, ele explica exatamente como é que funciona aqui, ó. Tá? Bom, aí vem o sem medo de errar, que é onde ele pega aquele problema que ele descreveu no início e o resolve aqui, né? Então tá toda a solução do problema aqui, bem detalhada. É complexa a solução, quer dizer, não é que seja difícil, mas é trabalhosa e você precisa ter muito cuidado para não fazer besteira, né? Depois vem um problema que eu avançando na prática, aquele que vocês vão fazer e vão entregar para mim. Então tá aqui
todo o cálculo aqui e a solução está aqui. Então, minha sugestão é você não ver a solução e tentar resolvê-lo por sua conta. Depois, terminando de resolver, ou se você não conseguiu, aí você vem aqui na resolução e verifica como é que o autor fez isso aqui, tá? E compare com a sua solução. Quem sabe a sua pode ser melhor que a dele, né? Então, porque o autor dá uma solução. Olha aqui, a solução dele. Ele vem cá, pá, encontrou, então a bomba é essa aqui, ó. Essa família aqui. Aqui, ó. Então aqui você vê qual é a bomba, etc, né? E por último vem o faça valer a pena, né? Então, aqui nós temos a primeira questão, em que ele apresenta o custo de uma instalação em função do diâmetro, né? E ele pergunta assim, qual é o diâmetro ótimo da tubulação? Então, aqui você vai ter que fazer cálculos. Portanto, nessa questão você não vai ter que justificar as outras. Você vai fazer as contas, encontrar um valor e apontar, ó, o valor é esse aqui, ó, então é esse aqui. Tá? E, obviamente, não vai precisar justificar os outros. Na segunda questão, nós temos 5 afirmações, e como nós já fizemos em tantas outras, você vai ver quais são as que são verdadeiras e quais são as falsas. E para as falsas, você vai ter que tentar justificar por que elas são falsas. E na terceira questão, também é uma questão de cálculos, né? Você vai fazer cálculos, vai usar tabelas, verificar como é que se calcula isso, e vai dar qual é a solução. E não se preocupe em justificar as outras. Olha que interessante, tem um asterisco aqui nessa alternativa. Será que isso aqui é a correta? O autor esqueceu ali? Bom, tá aqui fizemos um passeio aqui na sessão 4.1, tá certo? E eu encerrei a sessão 3.3, portanto encerrei a unidade 3 também. Joilson, você quer perguntar alguma coisa sobre a sessão anterior ou sobre qualquer outra coisa? Não, professor, deu para entender a sessão em si, deu para entender tudo. E o trabalho de vocês está caminhando direitinho? Professor, da minha parte está caminhando, mas ainda tem os colegas também, né? Que eu não sei da parte deles, sabe? Desde a semana passada que eu venho falando com eles, mas infelizmente até agora não me deu nenhuma resposta também. Certo. Mas da minha parte já tá fluindo, mas falta da parte deles também. Só quero lembrar você que só a sua parte não resolve, quer dizer... Não, eu sei. Nota do trabalho. Então, você tem que cobrar os caras, ficar em cima deles, tá? E veja que essa sessão que vocês vão ter que estudar essa semana, que é a 4.1, tem tudo a ver com o trabalho de vocês, tá? É exatamente aí que vocês vão começar. O senhor tinha falado... O senhor tinha mandado uma mensagem para mim, tipo, falando da bomba, não foi que... Isso. Em questão que era para fazer o dimensionamento primeiro, para depois encontrar a bomba. Mas foi... A questão foi, pessoal, porque eu coloquei a bomba no resumo, foi porque um colega meu me deu a especificação do apartamento dele, e assim ele me deu também um modelo da bomba, e... Sim, o modelo da bomba que ele me deu também. E a altura do apartamento. É por isso que eu coloquei tudo no resumo. Tudo bem. Mas em si, a gente não sabe, eu e o grupo não sabe o dimensionamento, sabe, do apartamento. É isso que a gente vai descobrir até chegar na bomba. Isso. Aí quando você chegar, fizer as contas e usar o capítulo 4.1 aí para verificar qual é a bomba ideal para você... Aí sim você vai ver se essa bomba que está lá é uma que serve para o seu projeto. Se servir e você também encontrar outras bombas, aí você vai selecionar uma delas, tá? Não precisa necessariamente ser essa que o seu amigo tem no prédio dele, pode ser qualquer uma. E aí o critério de seleção da bomba é como eu expliquei para vocês, usar aquele critério de comparação. Você chegou a ver Eu coloquei para vocês no grupo a planilha de decisão, não, né? Não colocou, não. É o seguinte, quando você vai decidir alguma coisa, por exemplo, se você for comprar um carro,
né, Joilson? O que você vai considerar? Pensa um pouquinho. Você vai comprar um carro. O que você vai considerar para comprar o carro? Considerar, primeira coisa, eu vou considerar o preço e também se tá bom. Isso. Basicamente isso, né? O preço dele Sim. e ver se ele é econômico, né? Tem esse lado também, né? Se é Isso. econômico. E é basicamente isso, porque em si a gente procura um veículo mais que dê em conta a gente, né? Que seja econômico mesmo. Certo. Mas vamos pensar de um modo geral. O que você. Mas, por exemplo, você também leva em conta a aparência do veículo, não leva? Isso, tem Claro, isso claro que também, tem leva. essa possibilidade também. Isso. Outra coisa que você deve levar em conta é, se você for comprar um carro novo, qual é a garantia que ele dá, né? Se é 1 ano, 3 anos, 5 anos, isso também é importante, não é isso? É Se você isso. comprar um carro com 5 anos de garantia, isso quer dizer que durante 5 anos você não vai gastar nada com a manutenção do veículo, né? Desde que você não faça Uhum. besteira, é claro, né? Então, se você comprar um com 1 ano de garantia, depois de 1 ano você já está lascado. Vai ter que trocar escapamento, trocar a embreagem que deu problema, não sei o quê. Então, veja, então tem uma série de fatores que você tem que considerar na hora de decidir uma compra dessa, né? Eu estou citando um carro, mas pode ser para qualquer coisa. Então, no grupo da noite, eu coloquei para eles lá uma planilha que eu criei para mim, num dia que eu fui comprar um computador, fui comprar um Uhum. notebook. Então, eu marquei todos os parâmetros, todos os fatores que eu achava que eram importantes para o notebook. Tá? Então, seria, por exemplo, o processador que ele usa, a quantidade de memória, o tipo de Entendo, memória que ele usa, entendo certo? muito bem essa parte. É, então, eu coloquei todos os fatores, o custo dele, a garantia, onde que é dada a garantia, se ele tem assistência técnica e tudo mais, né? E havia um computador que eu queria comprar, eu estava querendo puxar a sardinha para a brasa dele, sabe? Mas um grande problema que ele tinha era o seguinte: ele era fabricado no Rio de Janeiro e não tinha assistência técnica aqui em Salvador. Então, se ele pifasse, tivesse algum problema, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que embalá-lo, mandá-lo para o Rio de Janeiro, aí eles o consertariam lá e o mandariam de volta para mim. Quer dizer, só nesse vai para lá e depois volta para cá, eu perderia no mínimo uma semana, tá? Então isso teve um peso enorme na minha decisão e eu acabei não comprando aquele lá. E Comprei um fora outro. também que ia gastar também no envio também, né? Que né, tem essa possibilidade também de gastar no envio também, né? Também, exato. E o senhor ia mandar pelo correio, né? E aí, Isso. Se bem que né? durante a garantia eles pagavam tanto a ida quanto a volta. Fora da garantia era tudo por minha conta, né? Mas Então quer assim, dizer que estava na garantia, né? Ainda estava na garantia, então não cobrava esse envio, né? isso, exatamente. Porque estava na garantia, né? Então, de Entendi. qualquer maneira, eu coloquei todos os fatores lá, aí eu atribuí um peso, ou seja, uma importância relativa entre todos os fatores, tá certo? Então, o que era mais importante para mim? Obviamente, como você mesmo citou aí, o preço era muito importante. Esse foi o fator mais importante, né? Qual era o menos importante? Era se ele tinha um Bluetooth eficiente ou não. Isso era menos importante, tá? Aí fui dando pesos diferentes para cada um dos fatores. Aí, para cada um dos computadores que eu considerei, eu cheguei a 3 computadores, eu dei uma nota para cada um desses fatores. E daí fiz a média ponderada das notas para cada um dos computadores. E acabei comprando um Dell, tá? Eu vou colocar no grupo, então, essa planilha. E você, como é o único que está aqui nessa aula, você é o único que vai saber como usar essa planilha, tá bom? Se você tiver Beleza. Se você tiver dúvida, pode perguntar, bota no grupo lá dúvida, tá? Não tenha dúvida, não tenha receio de perguntar, viu, Joilson? Tá bom? Tá certo. Então, olha Beleza. lá, veja como é que. Então, no caso da bomba, vai ser isso. Vamos supor que você chegue a 3 bombas que atendam suas solicitações, né? O que você vai fazer? Você vai estabelecer o que é importante numa bomba para você. Obviamente, o custo é, você já viu o que é. Outra coisa, Isso. manutenção. Como é que garantia? Quanto tempo de garantia elas têm? Como é que é feita a manutenção? O cara vem buscar aqui na empresa ou você tem que levar lá, tá? Outra coisa, existe manutenção em Salvador, supondo que essa instalação seja em Salvador, né? Então,
E assim por diante. Você vai ver todos os fatores. Você atribui pesos a cada um e depois nota cada uma das bombas. Faz a média ponderada e daí você vai poder selecionar a melhor solução. Entendeu como é que é? Entendi. Isso você vai poder usar para qualquer coisa, para comprar um televisor, para comprar um computador, um carro, ou essa bomba que você está fazendo. Tudo bem, Joilson? Tudo bem, professor? Deu para entender. Então, eu vou colocar no grupo agora essa planilha, aí você dá uma olhadinha lá então, tá bom? Tá certo. Já Então, vai ser já vai ser de boa serventia para mim e para todos que estiveram no grupo. com certeza. Então, eu vou encerrar a aula aqui agora. Você quer perguntar mais alguma coisa? Tá tudo certo? Não, não. Só foi isso mesmo. Tá bom. Então, eu vou Já tá encerrar a aula ok. agora. Se você tiver qualquer dúvida, coloque lá no grupo então, Joilson, tá? Tá Então, certo. um bom dia para você e um abraço e até semana que vem. Até semana que vem. Professor, também.